Ah, se não fosse esse tal medo, né? O medo da exposição, o medo de colocar o seu ponto de vista, o medo de falar o que você está pensando, o medo das críticas, o medo das risadas. Lá naquele período de sala de aula, de levantar a mão de novo para perguntar e o professor dizer, cala sua boca, já foi dado a chance de perguntar. Ou de você perguntar de novo porque você ainda não entendeu e aquele pessoalzinho lá da retaguarda fica rindo da sua cara. Então esse medo que a gente tem hoje da exposição, de nos colocarmos à prova para validarmos o nosso conhecimento, para validar, para poder compartilhar a nossa experiência e ajudar muitas pessoas. Porque para você, para mim, o que a gente faz todo dia é óbvio. Para muitas pessoas, o compartilhamento das nossas experiências serve como um norte. A gente pode sim dar um rumo para as pessoas que estão em dúvida na atividade que a gente já exerce. Ah, se não fosse esse medo. Esse medo ele pode vir de várias crenças, né? As crenças das nossas vivências, as experiências que a gente teve lá na época de escola, né? Quando a gente foi vetado, quando a gente foi cortado no momento em que a gente queria se expor, falar, gerar algum conflito, gerar algum debate, a gente foi vetado, dizendo que a gente não sabia nada. Cala a boca porque você não sabe do que você está falando. E a gente decidiu se calar e continua com esse medo. Esse medo ele pode vir do ambiente que a gente convive, seja familiar ou seja no ambiente de trabalho, na nossa empresa, né? Um ambiente muito autoritário, muito autocrático, onde a empresa não abre a oportunidade e a possibilidade para que a gente se declare, falando o nosso ponto de vista, o que a gente acredita que é certo, o que a gente acredita que é errado. Então, às vezes, por não ter essa oportunidade, a empresa não gerar com frequência feedbacks de audição ativa para conhecer na essência os colaboradores, a gente fica travado, a gente fica fechado, a gente fica incluso nas nossas decisões, nas nossas opiniões e a gente não tem a coragem de expor o que a gente está pensando e a gente continua com medo. Esse medo ele pode vir de nossas vivências, do ambiente em que a gente trabalha, ele pode vir também do nosso nível de conhecimento. Às vezes, para quebrar esses medos, para quebrar essas crenças, é preciso sim que a gente busque mais informação, mais conhecimento no ambiente que a gente quer se expor, sobre aquilo que a gente quer falar. É necessário sim que a gente busque novas capacitações, que fortaleça o nosso ponto de vista e as nossas opiniões para que a gente tenha embasamento vivencial e técnico do que a gente está falando. Com certeza essa segurança, essa confiança ajuda muito a quebrar os nossos medos. Eu lembro que na época do exército, né, fui sargento do exército, a maioria tinha medo de mexer com cobras. Fato, né? A grande maioria da população tem medo de mexer com cobra. E durante o exército, antes, né, na sessão de ofirismo, você tem todo um preparo teórico primeiro. Então você vê várias espécies de cobras, analisa cada uma, quantidade de peçonha, quais são venenosas, quais não são. E você tem todo um preparo, um combo de informações e conhecimento para depois ir para a prática. Quando chegava o momento prático, você ia para mexer com aquilo que até então você tinha medo, que eram cobras, mas você já vai com um nível de informação muito avançado. Você sabe quais são as cobras que dá para pegar com a mão, porque elas são muito oriçadas, elas são muito agitadas, mas está tudo certo. Você já estudou sobre elas e sabe que ela não tem veneno. Já tem outras que são mais tranquilas, aparentemente inofensivas, mas você estudou que elas têm muito veneno. Que você tem que pegar com a ajuda de uma haste, com a ajuda de um bastão, que você precisa ter mais segurança, né? Por causa do perigo ali que está exposto. Então, esse nível de informação e conhecimento te dá mais confiança na hora de agir, te dá mais confiança na hora da tua exposição. O quanto poderíamos compartilhar, o quanto a gente poderia ajudar pessoas nas nossas áreas, né, de atuação, se a gente não tivesse tanto medo de se expor nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Quanto conhecimento, quantas vivências, né,
a gente poderia compartilhar se não fosse esse tal medo. Então a exposição ajuda sim a quebrar esses medos. O bom batedor de pênalti, ele já bateu pênalti várias vezes e perdeu. Se a primeira, segunda vez que ele errou, ele tivesse desistido, hoje ele não era enaltecido como o melhor batedor de pênalti daquele time. Por isso, em toda situação que é preciso a exposição, ele levanta a mão e diz: conta comigo que eu estou preparado. Mesmo que ele erre, ele vai tentar de novo na próxima vez. Essa é a grande sacada. Se expor, quebrar esses medos, quebrar essas crenças. Então, ou você precisa ter mais atitude e não se preocupar com a opinião alheia, o que vão falar de mim, o que estão achando, ou você precisa de mais conhecimento técnico sobre determinado assunto. Fica a dica, forte abraço.